palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Alguns versículos, vou tentar correr um pouco. Capítulo 18, parábola do fariseu e do publicano, versículo 9 ao 14. Lucas, Evangelho de Lucas 18, do 9 ao 14. Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Amém, irmãos? Quero trabalhar com vocês sobre o tema justificados pela humildade, não pela aparência. Amém, irmãos? Esse é o tema dessa noite. O Evangelho de Lucas, irmãos, foi escrito para mostrar que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. No capítulo 18, Jesus conta uma parábola direcionada a um grupo específico. O versículo 9 diz que ele contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esta mensagem, irmãos, é bem atual. Vivemos em uma geração que compara a espiritualidade, mede santidade por aparência, confunde religiosidade com salvação. Jesus nos ensina aqui sobre a verdadeira justificação diante de Deus. Veja, irmãos, que 2 homens, 2 corações, 2 homens subiram ao templo para orar, os dois no mesmo propósito. Subiram ao templo para orar. Ambos foram ao mesmo lugar, ambos tinham o mesmo propósito, orar, mas saíram com um resultado completamente diferente. Nós vamos ver lá no final o resultado. Os fariseus eram conhecidos por sua religiosidade rigorosa, eram estudiosos da lei, respeitados pela sociedade. Ele orava em pé e dizia: não sou como os demais homens, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Observe-se, ele fala de si mesmo, ele compara, ele exalta suas obras, ele não pediu perdão, ele não reconheceu seu pecado, ele agradeceu, mas estava cheio de orgulho. Era uma oração vertical na aparência, mas horizontal na comparação. O publicano, publicanos eram cobradores de impostos, considerados traidores e pecadores públicos. O texto diz: ficou em pé, à distância, não ousava levantar os olhos, batia no peito, e sua oração foi simples: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não apresentou currículo, ele apresentou arrependimento. Ele não falou de méritos, ele falou de misericórdia. Irmãos, nós vamos analisar esses 2 personagens, e é uma coisa, como logo no início falou, tão atual, que é uma linha muito tênue, muito perigosa. Os fariseus, como já foi falado, irmãos, eram pessoas que viviam a sua vida na forma de aparência, de legalismo, né? Sempre, irmãos, buscando ser visto exteriormente. Para eles, irmãos, era como se fosse um teatro a céu aberto.
mas que não representava a realidade interior deles. Mas por ser de uma religião, de uma figura religiosa, os fariseus, as pessoas não tinham percepção, irmãos, da conduta deles, da vida deles. Jesus, irmãos, foi o que mais chegou forte com os fariseus. Porque eram homens, irmãos, que por dentro eram podres, era como um sepulcro caiado, todo embelezado por fora, mas por dentro um lamaçal, uma impureza só. Mas diante das pessoas, irmãos, as pessoas aplaudiam, achavam aquele um homem santo, uma pessoa, irmãos, com as credenciais mais vultuosas daquela geração. Mas só que chega um homem, Jesus. Jesus, irmãos, ele conhece por dentro e por fora. As ações, as atitudes, a forma, o jeito, as intenções, as motivações que nos movem a cada passo. E Jesus, irmão, foi muito duro e muitas vezes com os fariseus. Porque Jesus via, irmãos, aquilo que muitos não veem, uma pseudo santidade. É de notar, irmãos, que naquela época o jejum era muito forte. E é importante, jejuar é importante, né, com o propósito de santificação ao Senhor, de mortificar a carne, abster-se de alimentos. Mas eles usavam técnicas, irmãos, para que as pessoas vissem nele o semblante de piedoso. De mostrar para as pessoas, ó, estou jejuando, tá vendo? Ó, eu sou espiritual. Tá vendo aí? Vocês? Veja minha roupa, impecável. Veja, eu oro, olha, meu Deus do céu. Quando você se deparar com um irmão desse, cuidado, irmãos, ele é perigoso para você. É perigosíssimo. Não é aquilo que nós fazemos, irmãos, que nos dá a liberdade de nós viver igual aquele pavão, se abrir todinho, coisa linda, se vangloriar, se mostrar, de ser a bala que matou Kennedy, de ser, irmãos, a última bolacha do pacote. Quando você vê, irmãos, olhe, venha, eu oro mais do que vocês, eu leio mais do que vocês, eu busco mais do que vocês, eu sou melhor em tudo, eu faço tudo. E quando você vê desprezando seu irmão, cuidado. Esse irmão não é um bom referência para você. Porque ele está, irmãos, totalmente atropelando os princípios elementares das Escrituras. A gente não é visto, irmãos, ou a gente não se apresenta, ou a gente não nos glorificamos em nós mesmos, mas que as pessoas possam ver isso em você. Desde que os outros vejam isso em você. Não se glorie naquilo que você faz. Não bata, irmãos, palmas para você mesmo, porque a Bíblia diz que aquele que se glorie em conhecer o Senhor. Tudo que fazemos para quê? Para a glória do Senhor. A vida, irmão, espiritual não precisa, irmão, ser declarada na sua boca quem você é. Mas aquilo que Deus testifica de você e que as pessoas dizem, ó, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, é uma serva piedosa, amorosa, trata-nos bem com amabilidade, afável, ela é fina no trato, ela nos ama, ela nos chama para perto, ela nos encoraja, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos repreende, ela chama para nós, é um amor de pessoa, uma graça de Deus. Aí sim, irmãos, é a operação de Deus na sua vida, apontando para Cristo, nunca apontando para si mesmo. A maior vergonha esse fariseu passou, contado pela parábola de Jesus. Porque eu não vejo tamanha vergonha, irmãos, de uma oração dessa. Como um homem desse saiu, irmãos, depois de ser repreendido e desprezado pela sua oração orgulhosa, egoísta,
Ele, irmãos, os fariseus eram uma espécie de pessoas mais detestáveis no reino de Deus, porque ele não vivia os princípios da palavra de Deus. Eles não obedeciam a palavra de Jesus. Eles não submetiam a palavra de Deus. Por isso que eles eram arrogantes. Crente que não se submete às escrituras é arrogante. Irmãos, pessoas que não têm e não dão nenhum valor pela palavra de Deus. Que o verdadeiro cristão, irmão, o verdadeiro crente, servo de Deus, filho de Deus, ele obedece em tudo as escrituras. Irmãos, a figura desse homem é de uma figura orgulhosa. E eu já falei aqui, eu lendo um livro, e o autor dizia que quando o Senhor, irmãos, olha para uma pessoa e vê nela orgulho, irmão, no seu semblante, ele vê a figura do próprio Satanás. Por que Satanás foi expulso do céu? Porque ele queria subir aqui acima do Senhor. Ele se empolgou, irmãos, com aquilo que Deus tinha feito. O homem, aquele ser, irmãos, invisível, pessoal, a Bíblia diz que ele entrava, irmãos, na presença de Deus, com uma liberdade de adorar o Senhor. Ele conduzia as músicas, ele conduzia, irmãos, o louvor que Deus escutava ali, e Deus, irmãos, escutava aquelas melodias, mas até que o coração dele se envaideceu. O orgulho penetrou, ele disse: o quê? Eu vou ficar só nisso aqui? Não, não é assim não. Olha aí onde ele está sentado no trono, na glória, olha para aí, vestido de majestade. Eu quero o lugar dele, eu vou tomar o lugar dele, eu vou me rebelar contra ele. Eu quero esse lugar. O que é que aconteceu, irmão? Deus, epa, aqui só senta um, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só Ele pode sentar aqui. Você não vai participar disso. Só eu, meu filho e o Espírito Santo de Deus pode estar aqui. O que é que aconteceu com ele? Tragédia, irmãos. E o encapetado ainda teve a ousadia de arrebanhar a terça parte dos anjos. Conseguiu persuadir. Cuidado, irmãos, com esse irmão. O irmão orgulhoso, que não aceita nada, que não aceita ser liderado, que não aceita estar debaixo de autoridade. Cuidado com ele. Se ele cochichar no seu ouvido para alguma rebelião, saia dessa. Fuja. É orgulho do coração dele, é soberba, é prepotência, é perigoso. Sabe por quê? Na Bíblia, irmãos, estou lendo agora em Números, já estou terminando esses dias. Em Números vai me falar de Corá, Datã e Abirão. Que disseram: peraí, irmão, só Moisés? Só Arão? Só Miriam? Deus fala e nós aqui. Não fala não, é? Nós somos o que aqui? Ninguém usa ninguém? O que é que Corá fez? Olha, Corá, Datã e Abirão. Foi aonde? Em alguns líderes das tribos. Começou, rapaz, tu vai aceitar isso? A gente pode não. Tribo tal, tribo aqui, vem pra cá, líder, vem cá, senta aqui, vamos bater um papo aqui. Rapaz, não pode só, Deus falar só por meio de Moisés, Arão e Miriam, não pode. E nós estamos aonde, irmãos? Quem somos nós aqui? Somos líderes. Fomos chamados também. Meu irmão, isso não ia dar certo. E não deu certo. Foi a pior coisa que eles fizeram, não. Deus viu antes de Moisés. Deus chamou Moisés. E Deus viu toda a murmuração, todo o orgulho e a soberba que havia no coração daqueles homens. E Deus só afasta aqueles que não murmuraram. Não falaram, afasta todo mundo. Afasta todo mundo. Chega a tenda do encontro. Eu quero falar com eles. Quando eles estavam, irmãos, ali esperando Deus falar, o que é que Deus faz? Abre um buraco. E eles caem numa vala. Ele e família que você imaginar de pessoas. Irmãos, é coisa séria. A exterioridade, irmãos, não agrada a Deus. A exterioridade, irmãos, ela pode por algum momento ter um ponto de vitória, mas cuidado, lá no final é derrota.
Porque não há humildade no coração do soberbo, não há humildade no coração de entender que Deus chamou, separou, guardou para um propósito, uma finalidade, com a intenção de abençoar aquela própria pessoa. Será que no reino de Deus não há espaço para todo mundo? Será que na época não havia espaço para todas aquelas pessoas? Sim, Deus chamou todos eles, porém com funções diferentes, irmãos. Quem ia contender com Moisés? Só louco. Com Arão, com Miriam, Deus faz uma prova, coloca a vara lá, bota as varas de 12 líderes de cada tribo, bota a vara de Arão, o que é que acontece? Quem é a vara que floresce? Quem Deus testificou, confirmou o chamado? A vara de Arão. Vara de Arão, irmãos, ela brota amendoeira, começa, irmãos, a dar frutos ali, mostrando o sinal de Deus e a aprovação. Deus chamou Arão para o sacerdote, Deus chamou Moisés para ser profeta, Deus chamou a Miriam para ser sacerdotisa, e o que nós temos a ver com isso? Se Deus chamou, acabou, irmãos, não cabe mais a ninguém, porque é Ele quem chama, é Ele quem separa. Há um universo de trabalhos no reino, mas eles foram cutucar, falar de expressões de Deus, do próprio Deus, diante de uma multidão que se rebelaram, porque a vida deles não era uma vida, irmão, curada, sarada em Deus, porque se fosse não tinha agido dessa forma. O que ali, irmãos, o que fizeram foi simplesmente, irmãos, aquilo que já existia na vida deles. Não havia um novo nascimento na vida daqueles homens, havia ali uma aparência, uma pseudo-aparência de uma pessoa de Deus, de uma família de Deus, de uma tribo ali, de algumas pessoas que pensavam que eram crentes, as pessoas imaginavam até que eles eram homens de Deus, mas quando se depararam com essa situação, se revelaram que eram pessoas com condutas, irmãos, terríveis, mais profanas que poderiam ter, porque eles estavam profanando o nome de Deus, quando eles estavam falando mal da liderança de Moisés. Por isso, irmãos, nós temos que ter cuidado. São pessoas exteriores, carnais, que não merecem a sua e a minha confiança. Não é para você julgar, mas é para você ter discernimento, para que você também não caia na vala, nem eu, nem você, porque Deus age, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Temos que ter muito cuidado. O apóstolo, o Saulo, irmãos, quando foi a Damasco para prender os irmãos, o que é que acontece com ele? Se converte. Jesus se apresenta para ele, aparece para ele. O que é que Jesus diz? Saulo, Saulo, por quê? Persegue. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, é quem te persegue. Veja, irmãos, que Saulo estava perseguindo os crentes. Mas Jesus disse, não, eles são meus. Você está perseguindo a eles, está perseguindo a mim. Aqueles homens que perseguiram Moisés, Arão e Miriam, estavam perseguindo a quem? A Deus. Porque Deus havia chamado ele para o ministério, separado para a obra de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Então, irmãos, não apresente seu currículo. Apresente, irmãos, o seu coração diante do Senhor, em arrependimento. Então, aquele publicano, irmãos, ele tem uma atitude diferente. Ele é um homem, irmãos, que é menosprezado pela sua nação em função do seu trabalho, que ele trabalhava para o Império Romano, cobrando os impostos dos próprios compatriotas. E eles eram odiados. Mas aí Jesus vai tratar com eles, irmãos, com esse homem de uma forma maravilhosa, porque o coração dele é um coração, irmãos, humilde, de um pecador que entende, irmãos, que se Deus fosse, como diz lá o Salmo 130, versículo 4, se Deus fosse, irmãos, olhar para o nosso pecado, da forma, irmãos, que Deus pudesse agir, todo mundo estava perdido. Porque aqui não tem ninguém melhor do que o outro, irmão. Ninguém melhor do que o outro. Ninguém é um desafio aqui. Por mais que você ore mais do que o seu irmão, por mais que você, irmãos, leia mais do que o seu irmão, por mais, irmãos, que você evangelize mais, isso não dá para você nem a mim, irmãos, um apontamento de que eu sou melhor do que o meu irmão. Não. Eu estou disponível para Deus fazer a obra de Deus pela graça que eu entendo dele, pelo que ele fez por mim.
E eu agradeço a Deus, e eu me disponho. E isso serve como encorajamento para os meus irmãos, para que os meus irmãos venham também participar, venham para estar comigo, porque é bom servir a Deus, é bom servir ao reino de Deus, é bom estar, irmãos, arraigado, apegado às coisas de Deus. É bom. Então serve como motivação, não serve para mim dizer, ó, tá vendo aí esse irmão, ó, não quer nada com a vida, sem futuro, tá vendo aí, ó, tô aí, ó, pregando, entregando profetas, falando para as pessoas, e esse bando de irmão aí, cadê? Não ora, não faz nada. Não, não é para isso, irmãos. Essa não é a tona do Evangelho. Essa é a tona do Evangelho de você pegar lá em Mateus 9:35 e falar, irmãos, assim, rogai o Senhor, tá? Seara, com humildade, Senhor, manda ceifeiro para a tua seara. Vá buscar em Deus a resposta. Vá buscar no Senhor a resposta. Deus vai mandar ceifeiro, Deus vai mandar, irmãos, colheita forte para a igreja na medida que nós nos submetemos à palavra de Deus. Quando Mateus fala isso, ele está dizendo que a seara é muito grande, é expansiva, tem muitas pessoas para ser alcançada, ela precisa de mãos, e as mãos são escassas. Quer que o líder e o pastor vai fazer, meu irmão? Orar a Deus, em nome de Jesus, por tua misericórdia. Tu diz a tua palavra, que se nós rogarmos ao Senhor, é o Senhor quem manda para a seara. É humildade, irmãos. Você e eu não somos nada sem Deus. Somos todos iguais perante o Senhor. Aquele, irmãos, que se destaca na presença de Deus, deve glorificar e ter humildade no Senhor. Não é méritos, irmãos. É graça. É graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, irmãos, aquele homem, irmãos, veja, as pessoas que estavam ao redor de Jesus precisavam ouvir isso. Porque estavam ali confiando em si mesmo. Estavam ali batendo no pé, dizendo que eram justos por si mesmo. A justiça dele sobressaía de Deus. E eles olhavam para os irmãos e desprezavam o seu próximo. Olhavam com desprezo, com os olhos altivos. E eles precisavam ouvir através dessa parábola de Jesus, trazendo a sua vida do cotidiano, algo tão simples, mas de uma profundidade tão grande. Eles precisavam entender, irmãos, qual é o propósito do Evangelho de Cristo. É se submeter ao reino de Deus, é se submeter, irmãos, ao respeito ao seu próximo, é amar o seu próximo, é ter humildade no seu coração. Devemos, irmãos. Então ele não falou de mérito, você falou de misericórdia. Ele olhou para o céu, ele não olhou nem para o céu, ele só disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. A condição dele é reconhecer a sua condição pecaminosa de um pecador, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não sou digno da tua graça, da tua misericórdia, mas o Senhor pode me dar, Senhor. O Senhor pode perdoar meu perdão, o Senhor pode me dar uma vida nova, o Senhor pode fazer, Deus, porque eu estou no mesmo estado das outras pessoas. Enquanto o fariseu se gloriava nas suas ações, e ainda colocou: Deus, te dou graças, com o coração cheio de orgulho. Veja, irmãos, o perigo aí, veja que ele deu graças, veja como se fosse, irmão, algo assim, tremendo na vida dele. Mas para as pessoas, mas para Deus, irmãos, ninguém engana. A gratidão dele ali era pura formalidade, pura mentira, exibicionismo. Deus não trabalha com exibição, irmão. Deus trabalha com coração sincero e humilde. A surpresa da justificação, versículo 14, Jesus concluiu dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O publicano foi declarado justo, o fariseu não. Justificação significa ser declarado justo é Deus que declara nós justos, não é eu e você não, irmãos. Eu sou justo, sou uma pessoa justa. É a justiça de Deus que opera em nós. É Deus que diz: olha, eu te torno justo, teu pecado foram perdoados, não há mais culpa sobre você. Você agora, porque no meu filho, você agora, eu te tiro toda a culpa da sua vida. E te digo, e testifico, e ratifico que você é um justo agora perante a minha face. Irmãos, não somos nós. Justificação significa ser declarado justo por Deus. Não é por obras, por comparação, por desempenho religioso.
É por reconhecimento, humildade e dependência. É reconhecimento de quem você é e quem Deus é. A distância entre nós, mas que pela graça de Deus, o Senhor nos faz ficar próximo a Ele. Pela humildade, irmãos, o Senhor se aproxima de nós, porque nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso estado de pecador. Dependência, entendendo, irmãos, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não há independência, não pode haver independência no crente. Crente é dependente de Deus. Se ele se torna independente, ele não tem parte com Deus. Porque ele está, irmãos, em ato de rebeldia, de rebelião, de um estado orgulhoso, de um estado de soberbo, de algo, irmãos, que a Bíblia não apoia, nunca apoiará, irmãos, tal quem pratica essas obras. A não ser que você entenda e você reconheça que você é dependente totalmente de Deus. Jesus encerra com o princípio eterno, porque todo que se exalta será, mas o que se humilha será. Irmão, lá no seminário, estudando lá durante 4 anos, e a gente vai convivendo com pessoas que ali não é a igreja, ali é a parte da igreja. É a parte do corpo de Cristo. Que a igreja, irmãos, não vive só. Não é, eu estou ali, eu sou a igreja. Não. Você faz parte da igreja. A igreja é o corpo. Então é uma parte. Então eu estava convivendo ali com a parte da igreja, todos nós. E ali eu via muitos irmãos, muitos camaradas, que se achavam bala, conhecedores das escrituras. Eles escutavam Calvino, Arminiano, e eu não estava nem aí para isso. Estava nem aí. Porque isso aqui, pai, teorias aqui, e aquela coisa, formalidade, tal, aquela coisa, somos reformados. Quem reformado é bênção, não tem problema algum, mas tem uns que se acham superior a muitos reformados. Tem muitos reformados que são humildes, um deles é Hernando Dias Lopes, alguns Nicodemos, por aí vai. Agora também tem uns camaradas aí que, pelo amor de Deus, não conhecem nada, mas se acham mal. E ali a gente convivendo, e eu dizia, irmão, isso é perigoso. Isso é perigoso. Pastor Josias, tinha uma pessoa lá que passou pela igreja de Fruto da Graça. Foi pastor, estava lá, e, meu Deus, quando ele entrava na sala de aula, irmão, já vinha com piadinha, de misericórdia. Ô, pastor José, irmão, rapaz, aquela aí a gente brincava com o pastor José, rapaz, aquele camarada, o pessoal está se agradando da forma dele, rapaz. Não é bom, aqui é a igreja, povo de Deus, tá? Eita, rapaz, tá? E a gente ia passando o tempo conversando, digo, olha, gente, o que nós estamos vivendo aqui, nós refletimos a igreja. O meu comportamento com o Luciano lá, um exemplo aqui, com o Gabriel lá, é que todos nós observamos uns aos outros, porque o que eu vou viver aqui, eu vou viver na igreja. Eu não vou viver isso aqui e chegar na igreja, não vou viver. A falta de comunhão, de respeito com o irmão, tudo isso aqui, irmãos, é uma convivência. E ali foi passando o tempo, e a gente ouve notícias, uns abrindo trabalhos de inclusão, igrejas inclusivas, igreja que pode tudo e tudo pode. Aí nós vemos relato de que um foi colocado para fora da igreja por causa de soberba que apresentou no seminário. Ele queria ser o cara, maltratando a igreja. Eu que mando, eu determino, eu ordeno isso aqui, sou eu. E a igreja sufocando durante 2 anos, até que a igreja disse, não, nós não vamos ter mais, vamos tirar ele. A igreja se reuniu e tirou ele. E eu fico observando, está vendo aí? Eu me espelhei em pessoas humildes lá dentro. Pessoas assim, irmãos, que era bom de conversa. Porque esses caras assim, irmão, tem gente que sabe tudo. Tudo ele sabe. Entrou no seminário, ele sabe todas as doutrinas, ele comanda, sabe a história da igreja, os pais da igreja. E não, cara, e não é errado não conhecer, irmão, é a forma como você passa. Humildade, simplicidade, olha como é bom estar perto desse irmão, como é gostoso estar ali aprendendo, isso é maravilhoso, o irmão é humilde, senta aqui, irmão, vou para cá. Aí eu ouvindo aí eu disse, Betinho, tu lembra tal, daquele fulano de tal, não sei o que, lembra? Oxe, meu irmão, abriu uma igreja que pode fazer tudo lá.
inclusiva, abraça tudo. Soberba, irmãos. O orgulho. Não falo com alegria, não, falo com tristeza. Mas para você ver onde o orgulho pode nos levar, irmão. A figura maior é Lúcifer. Depois vem toda a raça humana caída, decaída, pelo pecado original de Adão e Eva. Nós lutamos contra isso todos os dias, irmãos. É uma luta constante, é uma batalha constante a ser vencida todos os dias, para que o nosso coração não se torne dependente de Deus. E nós passamos agora, irmãos, a pensar que somos mais até do que o próprio Deus. Porque quando nós não queremos aprender com Deus, nós dizemos para Deus que a gente não precisa dele. Isso é uma ação, uma atitude de soberba, de orgulho, de prepotência. Então esses irmãos, infelizmente, irmãos, por se acharem algo, infelizmente, muitos estão, mas são muitos que se afastaram do Senhor. Até professores que já viviam meio para lá e para cá dentro do seminário, estão por aí afora. Teve um que foi consagrado, irmãos, em uma igreja na Bahia. Ele era meu professor. Gente boa, como pessoa, gente boa. Do corpo de bombeiro. Professor, cara assim maravilhoso como pessoa. Mas, como algumas coisas meio atrapalhadas doutrinariamente. Ele disse, esse homem aí, não, aí precisa se agarrar com isso, com isso, com aquilo. E, irmão, não dá para mim não, irmão, isso aí não. Não defendo isso não, irmão. Sou defensor do Evangelho. Quando penso não, ele me viu, bem perto do corpo do bombeiro. E eita! Aí tá lá, vai dizer, estou sendo consagrado na Bahia. Eu disse, é mesmo? Rapaz, que bom. Graças a Deus. Aí passou o tempo, os camaradas me mostrou no Instagram. O camarada tinha lá, só para vocês terem, no dia da consagração, candomblé, espírita, religiões ocultas, tudo em cima dele, colocando a mão. Tem futuro um negócio desse, irmão? Diga aí, irmão. Você acha que Deus está num negócio desse? O coração se elevou, buscou mais o entendimento do mundo do que o de Deus, e aí é morte. Vários irmãos, professores, gente que tem talento e dom assim tremendo, que canta, que louva, que prega, assim, irmãos, mas ficam bebendo fontes, sabe? Aqui, ali, tudo, e junta tudo, e mistura tudo, não sabe separar. O que acontece? A água podre se mistura dentro da alma dele. Por quê? Porque não teve humildade de analisar as Escrituras como ela é. O nosso tropeço e a nossa vitória está em conhecer ao Senhor. Dele procede, irmãos, a vitória. E se nós não buscarmos a Deus, a derrota não pode ter certeza, não ficará de fora na nossa vida. Então, irmãos, uma aplicação para nós, como igreja. Cuidado com a religião sem quebrantamento. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nós precisamos ter um coração quebrantado, devoto e piedade ao Senhor. Podemos frequentar cultos, dizer que jejuamos, falar de nossas contribuições e ainda assim ter um coração orgulhoso. Tudo isso. E ainda você pode ter esse ponto aí, negativo. É um perigo. Deus não se impressiona com o currículo espiritual. Ele olha o coração. A oração que toca o céu, irmãos, é a oração sincera. Sincera, irmãos. Não adianta se aproximar do Senhor com fraudes. Querendo, irmãos, colocar um envelope. Se apresentar, irmãos, com uma capa. Porque Deus vê tudo o que está dentro do seu coração. Ele visita o seu coração. Não é o tamanho, a extensão da oração. É a verdade do arrependimento.
Não é por muito orarmos que nós vamos mostrar para Deus que, não, é um coração arrependido, humilde na presença do Senhor. Uma frase sincera pode mover o coração de Deus. Nunca se compare espiritualmente. Comparação gera orgulho, julgamento, desprezo. Nunca compare espiritualidade. Sempre olhe para o Senhor. Jesus, eu sou miserável, pecador, tenha misericórdia de mim. O fariseu não pecou apenas pelo orgulho, ele pecou por desprezar os outros. Isso é um perigo muito grande, irmãos. Desprezar o outro, que coisa feia, antibíblica. Desprezar o outro por causa disso ou daquilo ou outro. Não faça isso. Nós somos chamados para amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Vou concluir, irmãos. Nessa parábola, Jesus nos pergunta: qual dos dois somos nós? O religioso que se sente superior ou o pecador que depende de graça? A salvação não pertence aos que se acham bons, pertence aos que reconhecem que precisam de misericórdia. Lembra quando o Senhor falou para os fariseus: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus usou de ironia também, irmãos. Jesus usou de ironia. Porque Jesus estava dizendo: olha, vocês são orgulhosos, por isso que vocês não alcançam a cura. Mas se buscarem em mim, alcançará cura para o seu coração. Ou o pecador que depende de graça. A salvação não pertence, irmãos. O caminho para ser exaltado é se humilhar. O caminho para ser justificado é reconhecer que não somos justos por nós mesmos. Toda a história, irmão, nós vamos ver alguns erros que acontecem no nosso caminhado. E todos nós aqui estamos no mesmo patamar nesse sentido. De errar, de pecarmos, mas que esse pecado não seja o mesmo durante toda a vida, que aí se torna escravo do pecado. Mas um erro aqui a gente acontece, vacila, nós vemos na Bíblia. Tantos outros, como Abraão em algum momento, Jacó, Isaac, mentiram, enganaram, em algum momento foram orgulhosos. E a gente pega outros profetas, nós pegamos a história da igreja, primeiro século, nós vemos ali deficiência em alguns pontos também, mas que não era uma regra na vida deles, era um erro que consertaram à medida que submeteram as Escrituras. Então tudo, irmãos, parte para a submissão às Escrituras, e se só se submete às Escrituras quem reconhece, quem é humilde e sabe que depende tão somente do Senhor. Então, nunca nós iremos alcançar algo por nós mesmos, se não for pelo poder de Deus na nossa vida. Então, que sejamos a igreja humilde, irmãos humildes, que obedeçam, que respeite seu irmão, seu próximo, que respeite quem Deus chamou, respeite a primeira santidade de Deus, respeite as pessoas, irmãos, que Deus tem chamado nesse mundo. Seja canal de bênção, seja, irmãos, bênção para seu irmão, seja humilde com o seu irmão, não faça comparações, porque isso não agrada a Deus. Isso não é espiritualidade. É um farisaísmo velado, que em algum momento vai se apresentar. E vai ser vergonhoso, como foi a vida deste fariseu. Uma vergonha, saber que ele desceu, irmãos, não justificado, mas repreendido pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Meu Deus. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite, pela vida dos irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, pelos louvores, pela palavra. Deus, nós queremos te louvar por tudo, meu Deus, que os irmãos falaram através da tua palavra nessa noite. Muito obrigado, falou muito aos nossos corações. E que o Senhor nos ajude a cada dia, em nome de Jesus.